Bom, gente, janeiro é voltado para a campanha de conscientização dos direitos das pessoas diagnosticadas com hanseníase, uma doença infecciosa, contagiosa e de evolução crônica. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, CESAP, o Piauí teve mais de 700 novos casos da doença. Sobre a campanha Janeiro Roxo, vamos conversar por telefone com Francilene Mesquita, que é coordenadora do Departamento de Mulheres do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que vai explicar o que caracteriza essa doença, diagnósticos e as formas de tratamento disponibilizadas, além do trabalho feito aí pelo Mohan. Seja bem-vinda, Francilene, bom dia. E o nosso muito obrigado por nos atender. Bom dia, sempre um prazer estar aqui à disposição para passar a informação à população teresinense. Ok, seja muito bem-vinda e Natanael de Magalhães, fique à vontade. Francilene, vamos começar, acho que é importante sempre, inclusive o Janeiro Roxo, ele destaca bem essa conscientização. Vamos explicar aos nossos ouvintes o que é a hanseníase de fato, e por que é importante esse movimento do Janeiro Roxo de conscientização sobre a doença. Certo. Então, como alguns sabem, a hanseníase é uma doença que ela é contagiosa, de uma pessoa que não esteja em tratamento. Essa pessoa ela pode transmitir essa doença para outra pessoa, mas essa pessoa ela precisa ter um convívio, vamos dizer, muito próximo, mais prolongado, ou seja, quem está sujeito a pegar a hanseníase de uma pessoa que não esteja em tratamento, geralmente são os familiares, as pessoas que moram na mesma casa, que são essas pessoas que têm o convívio mais prolongado, Então, essa doença é uma doença milenar, que já vem aí sendo discutido, vacinas inclusive para ela. Temos aí no Brasil um alto índice, de pessoas que foram acometidas pela hanseníase, mas não somente de pessoas que foram acometidas pela hanseníase, mas também de pessoas que infelizmente adquiriram sequelas por ter um diagnóstico tardio, ou seja, não teve um diagnóstico cedo, precocemente. Mas por que essas pessoas não têm o diagnóstico precoce antes que elas possam adquirir essas sequelas? Porque muitas vezes a gente chega, usuário do SUS, chegamos lá na UBS e devido à grande demanda, que temos aí nessas unidades básicas de saúde, muitas vezes o médico não atenta aos sinais e sintomas ali relatados, pelo usuário do SUS, que são o quê? Manchas, dormências, formigamentos. E muitas vezes nós, enquanto população, sabemos muito bem das manchinhas, que aparecem, que podem aparecer no corpo. Que manchinhas são essas? Manchinhas brancas, mas tem um detalhe muito importante. Essa manchinha não é qualquer manchinha. Essa manchinha ela pode ficar dormente no local. Você vai perdendo a sensibilidade, você não sente ao toque, você não sente a dor ao tocar, enfim. Mas a gente sempre alerta, enquanto movimento social, que é o movimento que eu faço parte, que a gente precisa ficar muito atento a essa manchinha. Que essa manchinha, como eu disse, não é somente uma manchinha. Ela tem a mancha, ela perde a sensibilidade, ou seja, ela perde ao tocar a pessoa não sente, mas também ela tem uma rarefação de pelos, ou seja, ela tem uma perca de pelos no local. É um detalhe muito importante para que as pessoas fiquem atentas. Vou só citar um exemplo. Homens, por exemplo, quando tira a barba, ela cresce tudo normalmente, correto? Mas se ele tiver uma manchinha aqui nessa região da barba, a barba vai até nascer, mas no localzinho da mancha, o pelo vai ficar com menos pelo no local da mancha.
Por exemplo, o garoto está jogando bola lá no campo de bola, lá no campo de futebol, perdão. E aí tá lá transpirando, né? Todo mundo tá suado, porque tá correndo. Aí o garoto tem uma manchinha nas costas, mas naquele local da mancha, aquela mancha não transpira, o suor não chega ali, né? Porque ele já perdeu ali um pouco da sudorese. E aí são esses sinais e sintomas que nós, enquanto movimento social, alertamos a população. Porque não basta dizer, né, que é uma mancha, que não coça e que não dói. A gente precisa alertar a população também para estes outros sinais e sintomas da manchinha da hanseníase. Francilene, eu já ouvi relatos, né, em reportagens a nível nacional, que houve, digamos, a pessoa percebeu a manchinha, foi ao posto de saúde, foi ao médico, mas foi confundido com pano branco. Então é preciso que isso é uma displicência de quem analisa ou das informações passadas do paciente para o médico, porque o médico ele faz muito do diagnóstico dependendo das informações que a gente passa para ele. Então é uma falta de comunicação, né? Isso, a população ela precisa estar informada, em primeiro lugar, né? O médico também, por ele ser o profissional médico, ele também precisa ficar atento não somente aos relatos do usuário do SUS, mas quando se fala em hanseníase, é preciso lembrar que hanseníase não é uma doença apenas de mancha, ela também afeta os nervos. Por isso que os profissionais médicos, né, ou enfermeiras com quem você possa estar falando lá no postinho de saúde, precisa levantar e tocar o paciente, fazer realmente uma anamnese, fazer realmente uma avaliação daquele usuário do SUS que está ali na sua frente. Tal que a manchinha, né? Ele vai lá examinar aquela manchinha, olhar, mas ele também precisa fazer outras perguntas ao usuário do SUS que está ali na sua frente. Você sente dormência, você sente cansaço nas suas pernas, né? Porque também a hanseníase, ela afeta os nervos. Como eu falei inicialmente, ela pode apresentar umas dormências, fisgadas, a pessoa começa a perder a força muscular. Então, o que esse profissional médico precisa fazer? Tocar o paciente, ou seja, avaliar na região dos nervos, que geralmente eles avaliam nessa parte do cotovelo, na parte do joelho, que é onde passa o trajeto do nervo, que o médico profissional vai poder também identificar se ele está com aqueles nervos inflamados. E aí, muitas vezes, isso passa despercebido. Como eu disse, a grande demanda, né, dentro das UBS, mas enfim, é preciso também, não só a gente estar informado, mas também o profissional médico sempre pensar em hanseníase no momento do relato de uma manchinha, né, que não é apenas uma manchinha. Tem todo um contexto ali por trás. Geralmente, quando a pessoa apresenta mancha, a hanseníase ela já está ali instalada nos nervos, porque o bacilo de Hansen, que é chamado, né, o nome bonitinho, ele gosta de áreas frias, ele gosta também dos nervos. Por isso que, infelizmente, nós temos, não somente no Brasil, mas aqui também em Teresina, jovens que se aposentaram, que tiveram que se aposentar, né, estão inválidos para o mercado do trabalho futuramente, porque não teve um diagnóstico correto no momento oportuno. Coordenadora, em relação ao tratamento, hoje ele é totalmente ofertado pelo SUS. Como é que está a estrutura, a qualidade do atendimento a essas pessoas diagnosticadas com hanseníase? E outra questão, como é que está também a incidência em crianças, né? Bebês também apresentam diagnóstico de hanseníase? Há alguma relação com a faixa etária? Certo. Então, a questão do tratamento, ele vai, a partir do momento que eu fui diagnosticado com hanseníase, o tratamento é ofertado pelo SUS. Se eu for ter o diagnóstico lá no particular, né, porque muitas vezes acontece essa questão dos usuários ir buscar dermatologistas, né, particulares, tudo, ele vai voltar lá para a UBS com encaminhamentozinho para fazer o tratamento pelo SUS, porque esse tratamento
Essa medicação, ela é ofertada unicamente, exclusivamente pelo SUS, correto? E aí a pessoa vai tomar a sua medicação, aí mensalmente ela vai pegar aquela medicação no posto de saúde, tomar a sua dose supervisionada durante 1 ano. E aí terminou o tratamento, ficar atento, né? Porque pode aparecer algumas intercorrências durante o tratamento ou até mesmo depois do tratamento. Mas são, vamos dizer que é um baixo número da população que podem apresentar algum outro tipo de reações, correto? Quanto à questão da incidência, quando eu falo em crianças, né, a gente tem uma questão do menor de 15 anos, né? Nós mesmos, enquanto movimento social, já tivemos que fazer visitas domiciliares de pacientes que nos chegam menores de 15 anos. Aqueles pacientes que infelizmente têm 12, 13 anos e já estão com garras instaladas. Quanto à questão de criança, já tivemos relatos de criança de 3 anos com diagnóstico de hanseníase. Agora sim, o que nos leva, né, a pensar porque uma criança, a hanseníase tem um período de incubação de 2, 3, 7 até 10 anos, porque a gente está ali com o nosso sistema imunológico debilitado, a gente tem contato com alguém que não estava em tratamento, e aí a gente pega, né, a hanseníase, o bacilo fica ali adormecido, com 3, 7 ou 10 anos ele se manifesta. Quando essa criança ela vem manifestar, né, que ela está com hanseníase, é porque a gente está em um estado hiperendêmico, ou seja, muitas pessoas estão doentes e não sabem que estão com hanseníase, correto? A hanseníase, historicamente, né, é uma doença que foi muito estigmatizada. As pessoas que com hanseníase sofreram muitos preconceitos, eram isoladas do convívio social, muitas vezes colocadas em locais isolados, né, grupos de pessoas com hanseníase, né? Acho que desde os tempos bíblicos, né, há relatos dessa situação. Hoje, como é que está essa realidade? Esse estigma tem sido quebrado? A população tem entendido melhor a doença ou ainda há esse preconceito muito grande com quem convive com a hanseníase? Hoje a sociedade, né? A sociedade hoje ela é preconceituosa. A verdade é essa, seja com hanseníase, seja questão da sexualidade, enfim. Mas quando a gente vem falando da hanseníase mesmo, por ter sido uma doença que segregou pessoas, que separou as pessoas do seio da sua família e colocaram lá em colônias, como aqui no Piauí, né? A gente tem a colônia ainda existe, a colônia do Carpina, né? Lá ainda moram em média 20 pessoas, idosos, né, que foram da época da segregação, ainda residem lá, infelizmente. E aí, devido a historicamente a hanseníase ser segregada, então as pessoas criam-se o quê? O medo. E geralmente o medo é uma questão de autodefesa, né? Eu não quero adoecer. Quem quer adoecer? Ninguém quer adoecer. Mas aí por trás desse medo acontece a questão do preconceito. Geralmente quando as pessoas são diagnosticadas com hanseníase, elas não querem falar sequer para os familiares, por medo já de sofrer algum tipo de preconceito, por medo de sofrer alguma reação dessa. Então, quando eu vou dar um exemplo, né? Eu sou Francilene Mesquita, sou ex-paciente de hanseníase e hoje estou há 15 anos na militância do MUHAN. Eu trabalhava para 5 pessoas, eu era diarista. Então, para mim encarar as minhas patroas, que eram da alta sociedade na época, foi muito difícil. Porque como era que eu ia chegar, e principalmente ser pessoas de alta sociedade, porque desconhecem a questão da hanseníase. Quando eu digo desconhecer, não é a doença em si, correto? Mas que, a partir do momento que eu começo o tratamento, eu não transmito mais a doença. E aí as pessoas têm medo disso.
As pessoas não sabem desse fato, que a partir do momento que eu começo a tomar a primeira dose de medicação, eu já quebro a barreira de transmissão. Então, a gente tem que, enquanto pessoas afetadas pela hanseníase, nós precisamos ser conscientes que nós precisamos falar da hanseníase. Quanto mais se falar da hanseníase, mais se tira a doença da invisibilidade, mais se tira ela ali dos bolsões, né? Vamos dizer assim, debaixo do tapete. A gente precisa fazer com que o gestor olhe um pouco melhor para essa questão da hanseníase, com investimento de recursos, de campanhas socioeducativas. E é isso que a gente precisa. Ok. Mais alguma coisa, Natanael de Magalhães? Só informar, então, Francilene, os canais, né? As pessoas que querem buscar mais informações através do Mohan e as outras entidades que atuam junto às pessoas que convivem com hanseníase, né? Como encontrar e a programação desse mês do Janeiro Roxo? Ótimo. Nós, do Mohan, nós funcionamos na Rua Coelho Rodrigues, 535. É um prédio também onde funciona o Conselho Estadual de Saúde, né? Como as pessoas podem nos encontrar, entrar em contato ou ir nesse endereço, né, pedir o contato de alguém, mas aqui eu já disponibilizo o meu telefone, que é o 9917-8762, enquanto coordenadora do Departamento de Mulheres. Lembrar que a coordenadora do núcleo é Lucimar Batista. E aí, também os profissionais de saúde que conhecem o nosso movimento, que nós temos parcerias, que ninguém faz nada sozinho. Nós temos parcerias com a Fundação Municipal de Saúde, que muitos profissionais conhecem o nosso trabalho e nos encaminham essas pessoas que precisam de uma orientação sobre a questão do INSS, de uma orientação até mesmo esclarecimento de dúvidas, né, mais sobre a questão da doença, enfim. Então essas pessoas chegam até nós e nós acompanhamos e nós agregamos, ou seja, nós fazemos a reintegração social dessas pessoas. Agora, eu queria só deixar registrado que nesse momento nós estamos com a execução de um projeto chamado de Mãos Dadas, né? Então a gente realizou várias rodas de conversa ouvindo essas pessoas, ouvindo as suas demandas, as suas necessidades. E a gente pretende agora em fevereiro apresentar ao gestor que aí está uma estratégia de advocacy. Qual foi o maior problema que surgiu na escuta dessas pessoas, né? Então, agora em janeiro a gente está focado no Janeiro Roxo, como você nos pediu. Janeiro Roxo é o mês mundial, ou seja, o mundo todo está voltando o olhar para a questão da hanseníase. E nós estamos aí em parceria, realizando atividades nossas e também participando de atividades dos nossos parceiros, como o Estado, o CIATEM, o Centro Maria Imaculada. Nós estamos com 2 atividades agora. No dia 16 vai ter a abertura de uma exposição lá no Museu do Piauí, que é da Universidade Federal. É um artista, Fábio Solon, que já vem realizando essa atividade já há alguns anos, com pessoas afetadas pela hanseníase, através da arte. E também vamos estar ali fazendo mobilização, divulgando informação, levando também uma atração cultural com o Dimas Bezerra, que é um artista voluntário. Dia 17, no Museu do Piauí, então toda a população que estiver ali passando ali pelo centro, né, na verdade a exposição vai abrir dia 8, né, então a partir do dia 8 já podem ir lá no museu, passar, dar uma olhadinha na exposição, que são o quê? São pinturas, são expressão de mulheres afetadas pela hanseníase, que falaram ali através de um desenho a sua violência com a hanseníase, porque quando a gente fala de violência, é um mundo. Então nós temos sim, existe sim a violência institucional. A partir do momento que eu chego no posto de saúde, que eu não sou diagnosticada e que eu vou ser diagnosticada anos depois, já com sequelas adquiridas, ali eu sofri uma violência institucional. Então é preciso, né, informar essas pessoas também sobre essa demanda. E nós temos uma vasta programação. Também vamos estar no Parque Piauí no dia 23,
também fazendo mobilização de divulgação com o artista voluntário Silvio César Cantor, sempre levando a cultura, porque nós vamos falar de um tema muito pesado, né, um tema muito delicado, então a gente quer levar a arte, a cultura, também para a população. E dia 23, como eu já falei, Parque Piauí, e no final do mês temos o Seminário do Estado, juntamente com o CEATEM. Centro Maria Imaculada também está com atividade no João Paulo VI, dia 23. Ok, então, agradecemos a Francileide Mesquita, coordenadora do Departamento de Mulheres do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase. Francileide, bom dia, uma excelente terça-feira, nosso muito obrigado, até a próxima oportunidade.